Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Flamengo por 1-0 para o Penharol. Realmente nós tivemos um Flamengo muito abaixo do esperado, né? Nós, especialmente por estar jogando em casa, um Flamengo que estava com muita dificuldade na criação, né? O Flamengo até começa tentando uma pressão, né? O Flamengo tenta se impor, tenta jogar no campo do adversário, só que esbarra muito na falta de criatividade, né? A gente viu um Flamengo totalmente sem alternativas, é um Flamengo que aparentemente não sabia o que fazer com a bola. Então, o Flamengo, apesar de estar tentando jogar no campo de ataque, apesar de estar tentando se impor, era um time muito inoperante, era um time com poucas alternativas táticas. O Flamengo que, nas suas épocas áureas, assim, tinha um meio-campo muito forte, que jogava muito bem. Dessa vez o Tite optou por colocar o Arrascaeta e o De La Cruz que vinha voltando de uma lesão que ele ficou fora por 20 dias, né? Aí o Tite optou por colocá-lo nessa partida que era extremamente decisiva, né? Então o Penharol, por sua vez, estava na dele, né? Estava tentando controlar o jogo, estava tentando, na medida do possível, sair no contra-ataque. E foi num desses contra-ataques que o Penharol consegue fazer o primeiro gol. O primeiro gol sai aos 13 minutos do primeiro tempo, o que complica bastante a situação do Flamengo, porque o Flamengo, que já não estava jogando bem, se viu obrigado a correr atrás de um placar adverso, né? O Flamengo, que já estava sem opções táticas, agora teria que se enfrentar com um time que iria só se defender, porque o resultado de 1-0 para o Penharol é praticamente um sonho. Eu creio que até o empate para o Penharol já seria um resultado que eles comemorariam. Porém, saiu até melhor do que o esperado, porque o Flamengo com muita dificuldade nesse primeiro tempo, com pouquíssimas chances. Eu quero destacar apenas uma cabeçada do Bruno Henrique, né, que ele acaba cabeceando e o goleiro faz uma grande defesa, o goleiro do Penharol, que, diga-se de passagem, parece ser um bom goleiro. Realmente, ele, além de ser um bom goleiro, ele tem aquela malandragem do jogo, né? Você pode observar que todo lance ele dava aquela catimbada, demorava um pouco a mais. Então ele sabe como se portar num campeonato como a Libertadores, né? Onde exige de você também saber dosar o jogo, né? Nos momentos que a sua equipe precisa acelerar e nos momentos que a sua equipe precisa segurar o jogo. No segundo tempo, onde nós pensávamos que o Flamengo poderia vir melhor, mas acontece justo ao contrário. O Flamengo parecia nervoso, mais nervoso até do que no primeiro tempo, confundindo muitas das vezes rapidez com pressa, errando. Eu vi dois passes que o meio-campo do Flamengo acabou jogando a bola na lateral, por questão de nervosismo mesmo, por questão de não conseguir achar o passe. Então, a partir daí, o Penharol ele percebe esse nervosismo do Flamengo e começa a administrar o jogo, né? Começa a dar passes, né? Até o Penharol chegou até a me surpreender pela questão da qualidade na troca de passes. Eu não pensava que o Penharol teria tanta qualidade ao segurar o jogo, a conseguir prender a bola. Muitas das vezes saía tabelando com tabelas rápidas, não rifava a bola. Então, foi até uma proposta realmente interessante, né? O treinador do Penharol é o Diego Aguirre, né? Que tem passagem aqui pelo Brasil também. Ele se destacou aqui no Internacional de Porto Alegre. Então, é um técnico que conhece como funciona o futebol brasileiro. Talvez isso tenha ajudado também um pouco o Penharol saber como se portar, né? Aí, a partir disso, chega um certo momento do segundo tempo, onde o Flamengo, que já não tinha tática, já era um time totalmente inoperante, era um time que estava com total dificuldade, a única coisa que conseguia tentar era uma ou outra jogada isolada do Bruno Henrique, que tem uma qualidade de jogo muito boa, e na base dos lançamentos mesmo, que eles jogavam na área para realmente ver o que acontecia. Nada planejado, o Flamengo dificilmente conseguia
chegar numa jogada trabalhada. Então, realmente, o Flamengo estava com bastante dificuldade. E também pelo fato de não ter um centroavante de área, né? Como nós vínhamos mencionando até em vídeos anteriores. O Pedro, ele acabou se machucando quando ele foi servir a seleção brasileira, e o Flamengo não conseguiu achar um substituto à altura nem no próprio elenco e nem conseguiu contratar alguém para suprir essa falta do Pedro. Creio que hoje era um jogo para o Pedro, um jogo que estava difícil, estava enroscado, e que o Pedro, como qualidade centroavante, ele poderia, numa dessas bolas alçadas na área, poderia tentar fazer alguma coisa. Então, realmente, o Pedro faz bastante falta. E também o Gabigol. Apesar do Tite, não sei, né? Ao que tudo indica, o Tite não tem um bom relacionamento com o Gabigol, e não é de hoje, né? Desde a época da seleção. Mas eu creio que num momento como esse eu colocaria o Gabigol. A gente sabe que o Gabigol não está na sua melhor fase, não vem jogando bem, não vem apresentando um bom futebol, mas ele é um jogador que tem estrela, né? Numa partida decisiva, onde o time está atrás, pode ser que numa bola espirrada ele vai lá e consiga fazer o gol, como já aconteceu várias vezes. Então eu também não entendi. A não ser que seja verdade mesmo que o Gabigol e o Tite tenham um problema pessoal, eu não vejo por que o Gabigol não teria sido colocado em campo. O que causou também muita revolta da torcida do Flamengo, que vaiou o Tite tanto no intervalo do primeiro para o segundo tempo, quanto no fim do jogo. Só que no fim do jogo foi um pouco pior, né? Começaram xingamentos ao treinador Tite, além das vaias. Então, o Flamengo, que vinha como favorito, né, para esse confronto e até para a classificação, acaba levando esse revés aí no primeiro jogo. Muito embora eu acho que o Peñarol, se o Flamengo realmente jogar o que sabe, o Peñarol não consegue fazer frente, até pelo elenco que tem o Flamengo. Porém, é necessário dizer que o Peñarol vai com uma boa vantagem, né? Vai com a vantagem de jogar em casa e vai com a vantagem de poder empatar e até perder por um gol para ir para os pênaltis. Então, é um resultado que o Peñarol vai administrar. Eu creio que a torcida vai fazer a diferença, né, para o Peñarol. Exemplo do que ocorreu no ano passado também, onde o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia, onde pesou muito o fator casa, né? Na rodada passada da Libertadores, quase foi eliminado pelo Bolívar. Obviamente o Bolívar tem o fator altitude, né, que acaba complicando tudo, mas de toda forma o Flamengo teve muita dificuldade também nesse jogo. Então, costuma não ir bem em mata-mata fora de casa e tirar essa vantagem do Peñarol fora de casa. Agora, como é que você analisa esse protesto da torcida contra o Tite para conseguir essa classificação para a próxima fase da Libertadores? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.